Só vou fazer uma recapitulação do que foi dito na última aula, que eu vou voltar só um pouquinho e aí a gente vai retomar o assunto de hoje. Que eu falei um pouco sobre a geografia, né? A geografia falei sobre o território, né, a ocupação desse território. Wesley, tá sem som o vídeo. Wesley, acho que a sua internet tá travando. Assim, só eu da internet não. E agora? Tá melhor? Dá para ouvir? Agora melhorou. Tá. Então eu vou voltar para a apresentação, tá bom? Eu vou fechar e aí eu vou voltar de novo. Aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Não apareceu ainda. Não apareceu? Ainda não foi. Tá. Vou voltar.
Agora foi, Wesley, mas acho que o seu microfone tá mutado. Ah, agora sim. Tá, agora dá pra ver, né? Sim, agora foi. Tá. Eu vou colocar aqui pra apresentar. Então, aí, como eu tava falando, eu vou falar muito rápido, muito rapidamente, porque senão vai acabar o nosso tempo e a gente não vai conseguir prosseguir com o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Então, como vocês podem ver aqui no globo, né? Eu peguei para vocês o globo. Essa imagem é uma imagem feita pelo Google, né? Vocês podem acessar lá pelo Maps e aí vocês conseguem ter essa imagem do plano dessa forma. E como eu estava falando, essa parte norte, né? Parte norte do continente é a parte desértica, mas nessa região central aqui, onde tem os países da costa ocidental, né? Libéria, Costa do Marfim, Gana, Nigéria. E aí essa região mais central do continente, onde é florestada, digamos assim, né? E mais ao sul também é uma região bem florestada também, mas cada uma dessas regiões tem diferenças climáticas. É importante que isso seja dito porque isso faz toda a diferença para os povos que vivem no continente africano. Aí eu vou avançar aqui para a nossa aula. Essa aula de hoje para vocês terem uma ideia. E aqui eu tive uma ideia que pode ser interessante, que a gente pode usar ao longo do nosso ano, que ao longo das nossas aulas eu tenho a ideia de trazer uma, uma personalidade, podemos dizer assim. Inclusive, eu até coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp, a obra de vocês começarem a se familiarizar com a né? E aí a Miriam, Sheb, são representantes assim da cultura, né? Da cultura africana. E são pessoas que, que se envolvem, que se envolveram com a política, né? Com as questões sociais do seu país, com as questões culturais, com as questões de identidade tanto do seu país quanto do, das suas origens, né, do território onde eles são oriundos. Então, por exemplo, o Chinua Achebe, ele nasceu na década de 30 do século 20, 1930, e ele morreu recentemente. Ele é
uma personalidade contemporânea ao nosso tempo. Ele nasceu na cidade de Ogide, na Nigéria, e foi um romancista, um poeta, crítico literário e um dos autores africanos mais conhecidos do século XX. Se vocês não conheciam o Achebe, prazer, Achebe, né? O Achebe, ele, além de o Mundo se Despedaça, ele escreveu uma série de outros livros, inclusive ele fez uma mediação entre o... Eu vou passar aqui para vocês. Ele fez uma mediação, ele foi diplomata, ele foi político no país em que ele... No país dele, né, no país de origem, na Nigéria. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o livro dele, que foi publicado pela Companhia das Letras. Eu vou passar o slide. Esse é o livro, O Mundo se Despedaça, do Achebe. E aí tem uma descrição, né, sobre o Achebe, né? Ele nasceu, eu já disse isso, ele nasceu em Ogide, na Nigéria. É um dos mais respeitados escritores africanos da atualidade. Atuou na diplomacia durante os conflitos entre o governo da Nigéria e o povo Ibo, né? Que é o povo Ibo é o povo, digamos assim, a comunidade que ele aborda nesse romance, nesse texto, O Mundo se Despedaça. E é importante que vocês façam a leitura desse texto, porque é um texto muito atual, é um texto que fala sobre que os conflitos entre povos de diferentes etnias, né, que vivem dentro do continente africano e suas divisões. E essa é a sugestão que eu faço para vocês. Façam a leitura desse livro, porque ele é muito interessante e ele traz uma série de elementos que ajudam a nossa compreensão ajudam a nossa compreensão em relação às culturas, os povos, a literatura africana, que é muito rica, inclusive. E então essa é a sugestão que eu faço para vocês. O Mundo se Despedaça, Chinua Achebe. Então, ele atuou na diplomacia durante os conflitos entre o governo da Nigéria e o povo Ibo, como eu já comentei, no final dos anos 60. E em 2002 foi agraciado com o Prêmio da Paz oferecido pela Feira de Frankfurt, na Alemanha. Em 2007 ele recebeu Man Booker International, né, um dos mais importantes prêmios das literaturas de língua inglesa. Então a obra dele, além de ter sido publicada na Nigéria, em todo o continente africano, a obra dele foi difundida também e foi reconhecida por outras entidades e ele recebeu prêmios, né, pela sua obra, pela sua contribuição. Só um momentinho aqui. Ah, tá. Então tá. Legal. Então a África, né, rompendo com os estereótipos e estigmas, né? Estereótipo, para quem não sabe, estereótipo, eu vou jogar aqui no Google, e aí só para mim ajudar vocês também com essa ideia. Estereótipo é um conceito ou uma imagem pré-concebida. Uma imagem pré-concebida digamos assim, é um conceito que é atribuído por uma pessoa de fora, né? Então, por exemplo, a gente está falando sobre os povos da África, né? Sobre o continente africano.
quando se fala de África e quando se atribui um conceito que não tem é um conceito que não tem a ver com aquele grupo ou aquela comunidade ou aquela cultura, né? Então é um conceito que acaba, digamos assim, estigmatizando, e isso tem um teor, digamos assim, o estereótipo ele tem um teor negativo, né? Então os estereótipos eles é, eles eles dificultam a nossa compreensão, podemos dizer assim, eles dificultam a nossa compreensão em relação ao que é e o que significa esse outro. Então, e como é que a gente rompe com os estereótipos? Através da aproximação. Então, você tem um exemplo, você tem um grupo A e um grupo B. Ao o grupo A e o grupo B se relacionarem, eles vão romper com uma série de estereótipos. Eles vão observar coisas que eles vão observar entre si elementos que são diferentes entre eles porque eles fazem parte de identidades distintas, né? São grupos distintos, portanto, são culturas distintas, né? Vêm de origens distintas. E a aproximação, ela rompe com os estereótipos. Isso é importante. Então, aí eu vou continuar aqui no nosso slide. Então, as religiões. O Marcos perguntou, professor, de onde veio a religião africana? Na verdade, Marcos, não existe uma religião única africana, e a gente vai falar isso na nossa aula. O cristianismo, sim, ele foi difundido no continente durante o contato, né? Durante o contato do homem branco no continente africano e também nos demais continentes, né? O cristianismo ele acabou sendo difundido, né? Em África, em América, só que aí isso eu não vou entrar muito, eu não vou entrar nessa questão religiosa agora, porque senão a gente vai acabar ficando disperso, mas é mais ou menos isso, Marcos. Dentro do continente africano existem uma série de ritos. Existem inúmeros ritos, e cada grupo, cada comunidade tem um rito e eles praticam o seu ritual, né, a sua religião, por assim dizer. Então, vou voltar aqui para o slide, para a gente não perder tempo. E aí, o que a gente pode fazer? Amanhã eu também vou dar aula para vocês. A gente pode fazer uma rodada de questões. Se vocês tiverem dúvida, vocês colocam no chat e aí facilita a nossa comunicação para a gente sanar dúvidas. Tá bom? Então aqui, como eu já falei, né, o estereótipo ele tem um teor negativo, né? Então todo estereótipo. Então, por exemplo, uma pessoa negra, uma pessoa uma pessoa negra, a gente não pode, digamos assim, julgar alguém pela cor da sua pele. Tomem esses princípios como princípios que fazem parte da nossa, digamos assim, da nossa democracia, a diferença, a gente precisa ver a diferença como algo positivo. Sempre partir desse pressuposto. A diferença é algo positivo, né? Alguém que, digamos assim, alguém que tem uma que tem uma identidade diferente da sua, uma pessoa que, por exemplo, gosta de
um exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Que gosta de funk, por exemplo. Essa pessoa, ela não pode ser estigmatizada em função dela gostar de funk, ou dela gostar de rap, ou dela gostar de rock. Ela não pode ser estigmatizada porque isso não é correto. Isso não tem isso desagrega, entendeu? A gente precisa, como eu falei, aproximar. É pela aproximação que a gente rompe. Ao discutirmos sobre a pré-colonização em África, precisamos levar em consideração alguns conceitos essenciais para a sua compreensão. Os dialetos que são falados pelas sociedades africanas, então são inúmeros dialetos, né? Quem estuda essa questão dos dialetos são os linguistas, né? Existe uma área da letras que estuda as diferentes línguas, né? Os diferentes dialetos que são falados. Isso deve ser considerado. As inúmeras culturas, no caso, a antropologia e também a história, estuda as culturas, né? Então, existem inúmeras culturas, né? Esses povos, eles têm eles são diferentes entre si, né? Culturalmente falando, né? Eles têm hábitos alimentares diferentes, eles têm rituais que são diferentes entre si. Como eu falei dos ritos, né? Os ritos, acabei de falar para vocês, são inúmeros ritos, né? Que são as crenças religiosas, são aquilo que eles acreditam, digamos assim, é o Deus dele, que lhe é próprio. E isso também precisa ser levado em consideração para a gente entender esse continente. Então, aí eu peguei eu fiz um recorte, né? Do livro da Unesco. A Unesco ela tem uma série de volumes sobre história da África. E aí, esse historiador lituano, o nome dele é Dmitry Alexievich. O último sobrenome, Dmitry Alexievich, o nome dele, desse historiador. E aí ele afirma o seguinte: os historiadores acreditavam que os historiadores, no caso, os europeus, né? Os historiadores acreditavam que os povos da África não haviam desenvolvido uma história autônoma, no quadro de uma evolução que lhes fosse peculiar. Tudo que representava uma aquisição cultural parecia ter sido levado até eles do exterior por ondas migratórias vindas da Ásia e Europa. E, na verdade, os povos de África, eles têm a sua história. Só que, porém, a sua história ela não foi registrada de modo escrito, né? A história ela não foi registrada porque eu vou falar isso para vocês para não dar spoiler lá na frente. Mas assim, na verdade, a cultura deles já existia, eles já tinham a cultura própria deles, né? O dialeto deles, os rituais deles. E assim, como eu falei para vocês, através da aproximação e do contato entre os povos que eles, digamos assim, desses diferentes, eles aproveitam entre si de desses diferentes elementos, como eu disse, né? O dialeto, a, os rituais, mas claro, cada um deles tem o seu próprio. Então, aí eu vou continuar. Essas teorias foram elaboradas e difundidas por historiadores europeus do século XIX, né? Elas serão sistematizadas e
cristalizada sob forma de doutrina por estudiosos alemães, etnógrafos e linguistas nos primeiros decênios do século XIX. Então, essa ideia de que os povos de África não tinham história, ela foi cristalizada na academia, na universidade, e foi difundida por assim dizer. Ela foi difundida para outros territórios, para outras instituições, digamos assim. E aí essa imagem de que os povos de África não tinham uma história autônoma, ela foi difundida, e a nossa ideia aqui é romper com essa noção de que eles não tinham história, de que eles têm uma história que lhe é própria. Vou avançar. Isso significa que, para esses historiadores europeus, como eu falei para vocês, não havia história em África em função da ausência de um sistema de escrita que lhes fosse próprio, sendo capaz de registrá-la tal como os europeus. Portanto, eles deveriam se ocupar de escrever essa história. Então, muitos desses povos, ou a maioria deles, tem como a forma de transmitir o conhecimento pela oralidade. A oralidade é a principal forma de transmissão desse conhecimento, da transmissão desse conhecimento e da valorização desse conhecimento, para que esse conhecimento ele se mantenha, ele continue, ele permaneça vivo, ele continue vivo entre esses povos. Os povos originários da África não possuem, em sua maioria, uma escrita, em função do valor que se atribui à oralidade como uma característica de identidade, ou seja, é da característica da identidade deles a oralidade. A oralidade é a principal forma de comunicação e transmissão de conhecimento entre esses povos. A oralidade é essencial para o desenvolvimento humano desses povos que é escrita, ou seja, como eu falei para vocês, a oralidade para eles é mais importante, a oralidade, a transmissão do conhecimento se dá pela fala, pela oralidade, do que a escrita. Isso não significa que a escrita seja menos importante ou que a oralidade seja menos importante. Ambas são importantes, porém, é da característica deles a oralidade, fazer o uso da oralidade. Portanto, é a partir da oralidade que essas sociedades fazem trocas, fazem diferentes trocas. Quais trocas são essas? Praticam as suas crenças, dividem os saberes entre os seus semelhantes, e são muitos saberes, né? Praticam os hábitos alimentares. Então, podemos dizer assim, o preparo de um alimento, o modo pelo qual se prepara um alimento, ele também se dá pela fala, pela comunicação. Então, como é que eles vão transmitir como é que eles transmitem esse conhecimento de como se preparar determinado alimento? Pela comunicação, pela oralidade, pela fala. Cada povo indígena da África Central... Gente, só um momentinho aqui, deixa eu só ver se eu não vou estourar meu tempo. Ainda tem 20 minutos. A gente pode continuar. Cada povo indígena da África Central é distinto. São eles. Quando eu falo eu estou falando só da África Central. Eu vou voltar para fazer esse retorno aqui, para vocês terem, para vocês fixarem, né, a ideia de África Central. Aqui. Na África Central, essa faixa vermelha aqui do continente. Vocês conseguem ver? Perfeito. Legal.
Agora eu vou voltar de novo. Eu vou ficar indo e voltando, mas isso ajuda também a fixar algumas coisas. Então, como eu falei, como eu vou voltar a falar, cada povo indígena da África Central é distinto. São eles o Tuá, os Sacá, os Bacá e os Buti, né? Eu não sei se essa pronúncia que eu fiz agora ela está correta, mas depois a gente pode pesquisar, fazer uma pesquisa de como se pronuncia o nome de um desses de cada um desses povos. Então, que vivem em países central, incluindo a República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, Uganda e Camarões. Eu vou voltar só mais uma vez para mostrar para vocês cada um desses países aqui no mapa. Então, Camarões aqui no centro, né? Camarões, República Democrática do Congo, aqui mais logo que faz Camarões, República do Congo, aí tem Gabão. Então toda essa faixa central aqui do continente. Grupos diferentes apresentam línguas e tradições de caça diferentes. Então esses povos, eles vivem na floresta. Então todo alimento que eles preparam, por assim dizer, todo o alimento que faz com que eles tenham, né, se desenvolvam, né, enquanto seres humanos, eles se apropriam da floresta, eles vivem na floresta. Eu vou mostrar as imagens para vocês logo em seguida. Eles vivem na floresta, e aí eles vivem da caça. Então eles caçam, eles vão pro eles caçam na floresta, eles colhem frutos da floresta, eles pescam também, vão no riacho, no rio, né? E vão lá e pescam seu alimento para preparar. Então são povos que vivem basicamente, eles são mantidos por aquilo que a mãe natureza oferece. Então, o centro da identidade desses povos é a sua conexão íntima com a floresta. Então, a identidade deles ela é oriunda da floresta, onde eles vivem e têm adorado e protegido por gerações. Então, eles adoram viver na floresta, né? É da identidade deles. E assim, eles cuidam, eles protegem a floresta. Esses povos, eles protegem a floresta, porque eles vivem lá e eles cuidam da floresta. É como se fosse a nossa casa. A gente cuida da nossa casa, né? A gente cuida dos nossos pertences. Então, eu sei que é uma analogia meio tosca, mas para tentar, assim, fazer com que vocês percebam o quão é importante a floresta para esses povos, tal como é importante para nós aquilo que nós temos ao nosso redor. Então, eles veem a floresta como seu lar espiritual e físico, ou seja, a floresta é um espaço muito importante, né? Tem uma dimensão espiritual, né? Algo que faz eles se ligarem aos seus ancestrais, aos seus espíritos, digamos assim. E como fonte de sua religião, como é da floresta que se constitui também a sua religião, a medicina, né?
as ervas que eles coletam para fazer o remédio, para curar o enfermo, né? Então, a subsistência e a identidade cultural. Então, é uma forma deles se manterem, deles permanecerem, deles perpetuarem, digamos assim, continuarem vivendo nesse espaço. Então, em Ruanda, né, por exemplo, muitas pessoas que foram deslocadas de suas terras ganham a vida fazendo e vendendo cerâmica. Então, então a cerâmica também, a argila, né, eles produzem a cerâmica da argila, do barro. Não sei se vocês já viram uma. Não sei se vocês já tiveram dentro da casa de vocês um filtro de barro. Então, basicamente, aquele filtro é feito de argila. Então, eles produzem utensílios também, né? Os talheres, os pratos, todo o recipiente que eles usam para fazer a sua refeição. Então, em Ruanda, por exemplo, muitos indígenas que foram deslocados de suas terras ganham a vida fazendo e vendendo objetos de cerâmica. Aí já tem uma outra dimensão aqui que já entra na lógica do mercado, que a gente vai falar mais para frente. Agora, até mesmo esta forma de subsistência está ameaçada pela perda de acesso à argila através da privatização da terra e pela disponibilidade crescente de produtos de plástico. Então, a perda da tradição, né? De, deles prepararem os seus recipientes através da argila. O que acontece? Existem outros, digamos assim, os homens brancos, eles privam essas pessoas de terem acesso à terra para que elas recorram a produtos de plástico, né? Sendo que, tradicionalmente, elas usam argila, e a argila é muito importante para o desenvolvimento delas, entendeu? O homem branco, ele faz, digamos assim, uma ruptura, né? Ele rompe com aquela tradição. E a ideia é manter essa tradição viva, porque esses povos, eles precisam viver, basicamente, né? E aí nós temos as crianças, né? Muito legal essa imagem delas. Elas estão enfileiradas assim e estão participando de uma dança, né? Uma dança que envolve também o ritual, né? E elas também participam do desenvolvimento da comunidade, né? Então elas, como eu posso dizer? Enfim, elas participam também dos afazeres, das práticas da comunidade, as crianças, porque elas são futuro, né? As gerações, elas se sucedem, os mais velhos eles morrem e as crianças elas ficam para manter a cultura dos mais velhos, para que essa tradição ela não se perca. Essa é a ideia, para que a tradição ela não se perca. Aí nós temos a mãe, né, com seus dois filhos, e aí olha que legal, né, o abrigo onde eles ficam, né, a casa deles, digamos assim. É uma casa muito simples, porque são pessoas simples, elas não dão muita importância, assim, a vida delas é essa, a floresta é importante para o desenvolvimento, e essa casa é muito simbólica, né? Aí a gente tem objetos de metais, porque provavelmente houve o contato, né? O contato do homem branco, então o metal,
é um metal fundido, né? E aí, se vocês, não sei se vocês conseguem perceber, mas a criança que está ao lado, a maiorzinha, não a que está no colo, a que está ao lado, ela tem a barriga dela está um pouco cheinha, porque a água que eles bebem não é uma água, digamos assim, não é uma água própria para o consumo humano, né? É uma água que tem organismos que podem trazer doenças para elas. Então, é importante que a água seja tratada para que para que eles não se contaminem não e não morram, né? Eu vou passar aqui. Olha que legal. A mãe segurando o bebê e o pai observando a criança, né? E ao fundo tem uma outra criança. E se vocês perceberem, isso daqui é uma espécie de cachimbo que eles usam. Isso faz esse cachimbo, ele faz parte da, do ritual, né? Ele compõe o fumo, ele compõe o rito, né? É uma parte simbólica do ritual, e importante também. E aí, como eu falei da caça, né? Eles vão à caça, eles têm as armas para fazerem a caça. Ou eles caçam os animais, ou eles pegam os frutos das árvores. Então, a floresta, ela precisa continuar viva para que esses povos eles continuem. Só que assim, existem interesses do homem branco na floresta, né? A floresta, ela tem, digamos assim, recursos, né? São recursos e o homem branco também tem interesse direto nessas florestas. Olha que legal essa imagem, muito bonita. Eles com a lança, né, para fazer a caça, estão todos reunidos e, e felizes com o que fazem, né? Eu acredito. Aqui, aqui já na aldeia, né? Então, essa imagem ela também é simbólica porque a aldeia, o homem branco, ele, como eu falei para vocês, ele tem interesse direto pela floresta, então eles vão destruir essa floresta, eles vão entrar em conflito com esses povos. Então, eu acredito que, eu não sei se nesses países que eu comentei com vocês, na Nigéria, Ruanda, se eles têm alguma lei. Aí eu preciso fazer uma nova pesquisa para ver se de fato eles têm alguma lei lá de proteção dos povos originários da terra. Mas esses conflitos, independente de lei ou não, eles acontecem e o governo, o Estado, ele simplesmente ignora e esses povos, eles sofrem o que nós chamamos de genocídio, né? É um genocídio que acontece contra povos, os povos originários da Terra. Aqui, mais na frente da imagem, nós temos as casinhas, né? As ocas deles, podemos dizer assim, as ocas, o lugar onde eles vivem, e ao fundo nós temos as mulheres, alguns homens também, e crianças, e mais à frente eu acredito que seja o aldeão, seja o chefe da comunidade. E o chefe da comunidade, ele também ele é responsável pela transmissão desses conhecimentos. Só falta 1 minuto para terminar a aula. Na verdade, eu estourei o tempo. Só para finalizar, tá, gente? Desculpa aí. Então, portanto, afirmar que as sociedades africanas possuem a sua própria história e fazem uso da oralidade para registrá-la,
que é através da memória. O registro dessa história se dá pela tradição oral, como eu disse, onde é transmitido dos mais velhos aos mais novos. Assim, os valores, as crenças, os costumes, as culturas e os hábitos não se perdem entre os membros da comunidade e a tradição se mantém viva. Então é isso, gente. Isso, Marcos, essas elas são contemporâneas, elas são do nosso tempo. Tá, Drica, eu já percebi, tá bom? Desculpa aí, foi muito legal estar com vocês. Amanhã a gente tem aula, se vocês mais uma vez para a gente continuar essa narrativa, tá bom? Um grande abraço e eu vou encerrar por aqui e se cuidem aí.